E eu acho que o mais importante também é a gente ser exemplo disso. Eu vejo muito médico, não, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Aí o médico nunca botou o pé numa academia, nem deu a volta na pracinha. Ou então, eu sou do tempo que tinha médico que atendia fumando no consultório. Nossa, Fumando! E tinha uns que comendo chocolate. Eu atendi vários pacientes que falavam assim, gosto do fulano, mas quando eu vou lá, o cabelo sai todo fedendo a cigarro. E eu falei assim, gente, é surreal, né? E a especialidade do caso era pneumologista. Não, surreal. Não faz sentido. Eu falei, nada contra. Eu acho até que era um bom profissional. Mas você tem que ser inspiração pro teu paciente. Exatamente. E para outros que virão. Entendeu? Outros alunos ou pessoas que vão se inspirar em você. Médico é uma responsabilidade. E ter essa responsabilidade e cuidar dessa imagem. Eu acho que é o mais difícil para o médico. É ser essa imagem. Exato. Eu acho que o médico, ele tem que ser... Tem gente... É muito engraçado, eu encontro gente na rua, às vezes a pessoa fala, nossa, você fala igualzinho, né? Assim, você gosta de abraçar mesmo. Eu falei, como se fosse outra pessoa. Eu sou essa pessoa. Você vai me ver tomando cafezinho, você vai me ver comendo um pãozinho de queijo que eu amo. Assim, nada demais. Eu sou aquela pessoa que você... vou te convidar para ir na minha casa. Eu falei, só não como jiló, o resto... O resto tranquilo. Mas também se inventar uma maneira de jiló que seja diferente, não sei, eu vou provar. Queijo coalho, alguma coisa não sei, um molho, sei lá, um molho super especial. Ok, vai rolar. Entendeu? Então, assim, o médico, não é possível o médico ser uma pessoa, ser hipócrita. Ser uma pessoa que fala e ser outra que age com as pessoas. Não é possível. Se não dá para ser quem se é, não seja médico. Exatamente. Porque a vida vai te exigir isso. Eu até costumo falar disso quando eu falo sobre os processos de mudança de vida. Sabe por quê? Quando eu entrei na faculdade, eu tinha 128 quilos. Então, eu tinha lá 50 quilos a mais. E eu falei assim, eu vou mudar de vida. Só que eu não tinha muito recurso, vim de uma família com dificuldades. Eu falei assim, olha, eu vou fazer o que for possível, eu vou ler. E vou buscar estratégias para perder peso. Foi isso que eu fiz na época. Não aconselho ninguém fazer isso. Acho que tem que procurar um bom nutricionista. Acho que tem que procurar um bom endocrinologista. Ou estudar muito boas coisas. Exatamente. Não é qualquer bibliografia, qualquer livro que vai dar certo. Ou qualquer influência que vai dizer, olha, tomei isso, fiz isso, tomar germa. Vi no Instagram aquilo é perfeito. Não tem perfeição. Funciona. É difícil. E até porque foi um processo de perda de peso de mais ou menos em 1 ano. E aí, às vezes, as pessoas hoje em dia me perguntam, mas doutor, como que é isso, né? Porque, primeiro, assim, quando você tá 50 quilos a mais, a sua imagem que você tem, a sua autoestima, ela tá lá embaixo. Ela tá no brejo. Literalmente, a imagem que você tem, você fala assim, gente, o que eu vou fazer agora aqui? E aquele movimento meu de engorda foi por conta dos vestibulares, que foi fazendo engordar. A gente vai comendo muita besteira. Né? E açúcar, eu sou uma formiga. Sim. Aí você vai e pega açúcar, paçoquinha. Então, em São Paulo ainda tem mais muita... que a gente é TDAH, então o cérebro meio que busca essa fonte energética rápida, que tá errado. É o prazer imediato, exatamente. Né? E a gente tem que saber que isso acontece e falar, não, agora não. Você tem que ser a consciência que fala pro cérebro, lamento, informar, mas não vai ter. Essa caixa de bombom não vai ter. Eu olho para o que assim, hoje em dia eu consigo me controlar bem. Eu sempre vira e mexe, eu costumo ganhar bombom dos pacientes. A gente ganha muito. Não é? Aí quando chega ali, o bombom tá lá, eu até falo, vai ficar guardado. Eu não quero agora. Em outro momento eu pego. Porque eu também aprendi a ter disciplina. Eu acho que o meu cérebro, com o tempo, ele foi programado a ter disciplina. E ele era muito indisciplinado. Então, o que acontece? O que adianta você fazer uma dieta, perder um monte de peso e logo depois vir aquela sanfona e ganhar o peso de novo? Exatamente. E o que é, na verdade, saúde, né? Eu acho que vai nesse ponto. Se saúde é um bem-estar físico, psíquico e social, primeiro a gente tem que ter bons amigos e pessoas que a gente se relacione bem. E que sejam verdadeiros pra dizer, tipo assim, você fez errado. Exatamente. O amigo é esse que chega e fala, queria... Não é crítica, é uma observação. Não foi legal. Não foi legal, exatamente. Os meus melhores amigos são assim. Eu tenho até um amigo de Pederneiras que foi um dos culpados por eu ter emagrecido. Eu falo que a culpa é dele. Porque ele olhou pra mim e falou assim, se você continuar engordando, você vai morrer. A palavra era dura, era difícil, mas aquilo fez eu veio de alguém que você sabia que era amigo. Afeto de verdade. Exatamente. Ele estava se afetando pela sua saúde. Exato. Eu quero que você fique melhor. Eu quero que você esteja bem. Então, ali eu falei assim, agora é hora de mudar. Vou perder meu peso. E aí eu comecei a fazer as dietas,
comecei a praticar exercício físico e é claro que aí funciona. Para onde vai a ansiedade? Começa a ir embora. A gente já começa a ver que aquele movimento ansioso, é claro que num dia de prova, ia fazer uma prova, você ficava mais ansioso. Mas aí é a ansiedade normal, é um estado de alerta para poder te focar. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, aquele movimento de ansiedade exagerada foi embora. E eu fui percebendo que aquele era o estilo de vida que eu queria ter. Entendeu? Perfeito. E que o nosso corpo ele não sustenta por muito tempo, porque de alguma determinada maneira a nossa autoestima vai para baixo. A gente vai ficando mais desmotivado com aquilo. Não é sobre gordofobia nem nada do tipo. Pelo contrário. Não. É sobre buscar saúde. A gente sabe que, por exemplo, esse sobrepeso traz alterações muito graves e acaba sendo responsável pela grande maioria das doenças crônicas. Diabetes, hipertensão, são doenças crônicas do mundo moderno. E que, se você não se cuidar, se você não entender que, ok, a indústria vai fazer milhões de produtos interessantíssimos, maravilhosos, eles vão estudar exatamente qual a combinação de gordura e açúcar que faz as suas papilas delirarem, que faz o seu sistema límbico quase gozar de prazer. Tudo bem, mas me cabe saber que eu não quero ser escrava disso. Então, exatamente. Eu acho que a gente também tem que ser exemplo. Então, é difícil ser médico, é difícil ser psiquiatra. Então, quem quer sabe que é um cuidado não só do outro, mas o cuidado de si para o resto da vida. Exatamente. Até porque as pessoas querem saber o que a gente faz. Exatamente. Querem saber como que a gente se cuida. O que você faz com o seu TDAH? O que você faz com a sua ansiedade? Às vezes vem essas perguntas. Eles chegam e falam assim, eu pergunto no final da consulta, e quais são suas dúvidas? Ele olha e fala assim, mas me conta uma coisa, você tem TDAH, não tem? Mas o que você faz com o seu TDAH? De que forma que você cuida dele? E aí acho que quando a gente se coloca nesse lugar de também ser vulnerável... A gente só está do outro lado da mesa. Exatamente. A gente precisa de papel e caneta. Exato. Para raciocinar e prescrever. E pedir os exames. Só por isso, senão a gente atendia em pé. Exatamente. que até para a gente ter TDAH, eu até prefiro de vez em quando, em algum momento, mostrar para eles o que é aquilo. Eu acho que quando a gente ensina para alguém, quando a gente demonstra para alguém, fica mais fácil. A pessoa está indo buscar conhecimento.